Então, novamente, boa noite a todos. Vamos começar a nossa aula de hoje. Vamos iniciar mostrando aqui o nosso plano de aula, né? Nós, no dia 7/4, nós fizemos a nossa segunda chamada, que ainda está aí aberta para ser entregue, né, dentro do nosso cronograma. E hoje nós iremos falar sobre o modelo keynesiano, iniciar aqui a teoria macroeconômica, o modelo keynesiano. Aqui a gente já concluiu o modelo clássico. O modelo keynesiano é um modelo keynesiano simples, que vocês, em Macro 2 e Macro 3, vão tendo mais informações mais complexas acerca do pensamento keynesiano, certo, pessoal? Então, nós temos aqui bastante aula para falar sobre esse modelo keynesiano e a gente pode ir vagarosamente até o fim. Bom, dito isso, vamos entrar aqui no modelo keynesiano simples. E vamos analisar aqui o lado real da economia, o mercado de bens e serviços, né? E vamos aqui, na teoria keynesiana, mostrar, né, o papel do governo dentro da economia, dentro da macroeconomia. O papel do governo é acelerar a produção da economia, né? Isso que era o pensamento keynesiano, que o governo deve atuar na economia para poder estimular o crescimento dessa economia, para poder controlar essa economia, que é o primeiro impasse, né, a controvérsia com o modelo clássico. Então, o que a gente estava conversando aqui, eu e o Eduardo, até sobre a teoria clássica, né, que o modelo clássico admite que o mercado funcionando livremente, a economia tende a um equilíbrio de pleno emprego, né? Foi aquilo que eu estava comentando com o Eduardo, né? Qualquer mudança que possa ocorrer na economia só atinge as variáveis nominais. E a gente fez exercícios sobre isso quando a gente estava falando sobre a teoria clássica. Quer dizer, uma expansão na demanda decorrente de uma, vamos dizer, de uma emissão de moedas, isso não traz aumento na produção. Porque essa demanda vai fazer com que os preços da economia aumentem, e isso traz uma redução no salário real. Perfeito. Com essa redução no salário real, gera a princípio, um desemprego. A oferta cai, porque os trabalhadores, na teoria clássica, eles trabalham pelo salário real, pelo poder aquisitivo da moeda, pelo poder aquisitivo da moeda para que ele possa adquirir bens e serviços, e assim deixar o lazer pelo trabalho, né? Sacrificar o lazer pelo trabalho. E quando acontece isso, né, existe um excesso de demanda, porque a oferta cai. Então, com esse excesso de demanda, leva a um aumento no salário nominal. Volta, então, ao salário real estabelecido antes e volta a quantidade de emprego, né, de pleno emprego. Com essa quantidade de emprego, a empresa, com o capital e a tecnologia, produz o mesmo valor da produção de pleno emprego, e a economia sempre estará em pleno emprego. Essa é a ideia do clássico, ou seja, o que faz aumentar a oferta da economia, a produção, o PIB, é o capital, é a tecnologia, é o trabalho. Daí a lei de Say, a oferta cria sua própria demanda. Muito bem, isso valeu por um bocado de tempo, mas em 1929 houve uma grande crise. Claro que o sistema capitalista liberal, a teoria clássica, vigorou por um longo tempo, né? Desde a segunda metade do século XVIII até 1929, onde houve a grande mudança em termos de concepção da economia, né? Mas claro que aconteceram várias crises do sistema capitalista, né? Sempre crise de desemprego. Então, a teoria, em 29, ela foi questionada. Como é que existe desemprego na economia, existe capital, existe tecnologia para produzir e a economia está em desemprego? O salário baixando e não há geração de emprego, de produção da economia. Por quê? Então, aí começou a se questionar, né, o modelo clássico. O modelo clássico. Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar aqui. Não tem mais ninguém. Então começou -se a se questionar o modelo clássico. Quer dizer, como eu coloquei aqui, a crise de 29 é considerada um marco no estudo da teoria macroeconômica. A quebra do pensamento econômico clássico vigente à época para uma nova abordagem, que é a teoria keynesiana. Os salários nominais despencando e o desemprego
na economia de 25%. Na verdade, existia uma grande concentração de renda nos Estados Unidos, nos países da Europa. Né? Quer dizer, não havia uma distribuição de renda. Se não tinha dinheiro na mão das pessoas para comprar, como é que poderia aumentar a produção? Então, esse foi o questionamento do Keynes. Né? Então, se mudou o foco da oferta agregada como determinante do produto para a demanda agregada. O que Keynes falou é que necessitava da economia estimular a demanda, as compras, distribuir renda para que as pessoas pudessem comprar, porque elas não tinham dinheiro, o dinheiro estava concentrado na mão dos empresários, existia uma grande concentração de renda. Então, o foco passou a ser a demanda da economia, a demanda agregada. Então, da oferta agregada, passou-se para a demanda agregada da economia. Vocês estão acompanhando aí o raciocínio da teoria clássica para a teoria keynesiana? Essa mudança de concepção? Beleza, Matheus? Vocês vão perguntando aí, se tiverem dúvida, que a gente tem bastante tempo, eu posso ir devagar. Então, Keynes, né? Keynes começou a defender a tese, né, que deveria se haver estímulo à demanda agregada para que pudesse reduzir o desemprego na economia. E essa sua contribuição está dentro do livro Teoria Geral do Emprego, Juro da Moeda, que é o princípio da demanda efetiva. Keynes achava que poderia haver equilíbrio na economia com desemprego, coisa que os clássicos não admitiam. Né? Os clássicos admitiam a existência do pleno emprego garantido pelas forças de mercado. Keynes não. Pode haver equilíbrio com desemprego. Quer dizer, a demanda está totalmente atendida pela oferta e existe desemprego na economia. Por isso que ele provou, não é, com o seu estudo dentro do livro Teoria Geral do Emprego, Juro e da Moeda, que era o princípio da demanda efetiva. Então, repetindo aí, rompia-se a passividade da demanda e o automatismo de sua adequação à oferta, que era justamente a lei de Say, que dizia a oferta cria a sua própria demanda. Mas Keynes não foi o único economista a desenvolver esse princípio da demanda efetiva. O Kalec também chegou a conclusões semelhantes, né, com referenciais diferentes. Chegou ao mesma conclusão de Keynes sobre a demanda efetiva, que poderia haver equilíbrio na economia com desemprego, não só equilíbrio em pleno emprego. Então, para Keynes, a oferta agregada, né, era a renda necessária para o empresário oferecer determinado volume de emprego. Como assim, professor? É o seguinte, o empresário ele objetiva o lucro. Né? Então, para que ele possa produzir, é necessário obter um retorno sobre o seu investimento. Né? Então, a oferta agregada era determinada, né, por essa condição, dessa renda necessária para o empresário oferecer determinado volume de emprego para poder produzir um determinado volume de produção. E a demanda agregada era a renda que o empresário esperava receber para oferecer essa produção, para oferecer esse volume de emprego, para oferecer essa produção da economia. Então, a oferta agregada que a gente está sempre relacionando com o emprego, que é baseado que o empresário ele detém o capital. Ele só vai aplicar o capital com um determinado volume de emprego se esse capital, combinado com esse emprego e com a tecnologia, né, determinar uma produção onde ele maximize o lucro. Né? A ideia é essa. Então, essa demanda é a renda que o empresário espera receber para poder obter esse lucro, determinado quando ele oferta os bens e serviços na economia. Tá? Então, essa é a visão de Keynes, né, que é totalmente diferente da teoria clássica. E a demanda, a gente vai aqui apresentar esse modelo, partindo da análise gráfica, e depois vamos para os modelos matemáticos, onde a gente vai até entender melhor, não é, a ideia de Keynes e que o governo deve entrar na economia gastando para poder fazer com que essa economia cresça de forma gradual. É o efeito multiplicador dos gastos do governo. A gente vai ver isso aqui
nos modelos matemáticos, bem simples, não se preocupe, que tudo aqui é simples. Mas vamos entender primeiro a demanda agregada da economia. A demanda composta pelo consumo das famílias, pelo investimento, tanto do setor privado como do setor governamental. Investimento, aqui tudo é compra, compra de bens e serviços pelas famílias, consumo das famílias. Investimento, compra de máquinas, equipamentos pelo governo e pelas empresas. Gasto do governo, gasto na compra, na aquisição de bens e serviços. O governo, ele também compra todos os tipos de bens e serviços que são ofertados na economia. E tem a demanda externa líquida, que é a diferença entre as exportações menos as importações. As exportações correspondem à demanda externa pelos nossos produtos. As importações estão retiradas aqui de dentro das exportações, que, na verdade, dentro de consumo, nós temos uma parte importada, consumo importado. Dentro de investimento, nós temos compra de máquinas e equipamentos importados. Dos gastos do governo, também importado. Quando eu retiro aqui, eu tenho uma demanda agregada à demanda interna. E aqui, quando eu retiro a importação, estou retirando a importação de dentro de consumo, de dentro de investimento, de dentro de governo. Então, tem uma demanda agregada, demanda interna. Né? Então, aqui é consumo das famílias, investimento, gasto do governo, exportações, importações. E aí, a demanda da economia, claro, se em microeconomia, né? Quanto maior o preço, menor a quantidade demandada de um produto. Quando eu somo todos os produtos, a demanda global da economia, ela se relaciona inversamente com o nível geral de preço da economia. Se os preços aumentam, a demanda cai, a quantidade demandada cai. Então, a renda real, que é a quantidade do produto, se relaciona, é a renda dividida pelos preços. Então, aqui é renda, quando eu pego a renda, que é preço vezes quantidade, e divido pelo preço, eu tenho a quantidade do produto, a quantidade real. Então, essa quantidade real, que é Y sobre P, quando eu relaciono com o preço, a relação é inversa, porque quando o preço aumenta, há uma queda na quantidade real demandada. Aumentou o preço, isso aqui aumentando, cai a renda real, cai a quantidade. Então, a relação é inversa. Quanto maior o preço, menor a quantidade demandada pelos bens e serviços gerados na economia, a demanda agregada. Quanto menor o preço, maior a quantidade demandada. Isso é um princípio microeconômico que vale para a macroeconomia e vale para a teoria keynesiana, certo? Então, a demanda global da economia se relaciona inversamente com o preço, né? Que aqui é a renda nominal, que é preço vezes quantidade, quando eu divido pelo preço, dá justamente a quantidade. Preço, quantidade, preço em cima dividido pelo preço embaixo, dá quantidade. Então, tem essa relação inversa. Quando o preço aumenta, a quantidade diminui. Quando o preço diminui, a quantidade aumenta. Então, a demanda ela se relaciona inversamente com o preço do produto dentro do modelo keynesiano. Então, aqui, a demanda agregada da economia dentro do modelo keynesiano. Aqui, seguindo essa identidade proposta de Keynes, é mostrar a importância do governo como agente econômico. O meio de aumento de gastos governamentais será gerado um aumento na produção que querá gerar emprego, contribuindo para o aumento do produto. É isso que a gente vai ver aqui. Essa que é a ideia de Keynes. É que o governo deve entrar na economia, gastando no momento em que essa economia está em recessão. Por quê? Porque quando ele gasta, isso gera um efeito multiplicador. Essa é a perspectiva de Keynes sobre o sistema econômico, sobre a macroeconomia. Tá? Era que o governo deveria entrar gastando para poder tirar a economia da recessão. E foi nessa perspectiva aí, como está escrito, que Keynes contribuiu para resolver a crise gerada em 1929, a Grande Depressão que aconteceu nos Estados Unidos, repercutiu nos países da Europa e quase todo o mundo. Foi o governo participar da economia, gastando com um Gzinho aqui, aumentando a demanda, e também fazendo investimentos. Porque gastando ou fazendo investimentos, o governo gera um efeito multiplicador na economia. E isso a gente vai ver no modelo matemático, mas aquilo bem simples, Quando há um aumento na demanda, qual é a ideia que a gente passou para vocês? Aumenta a demanda, isso implica em redução nos estoques da economia.
As empresas têm uma redução no estoque. Esses estoques, eles são planejados. Né? Quando o empresário ele vai determinar né, a oferta, ele planeja um determinado percentual dessa produção para estoques. Né? Quando a demanda é maior do que a planejada pelo empresário, pela economia, né, há uma redução nesses estoques. Né? Se há uma redução nesses estoques, o que é que vai acontecer? Né? A demanda gera redução no estoque. Vai haver um aumento na produção para atender esse excesso de demanda. Né? Então, esse aumento da produção para atender esse excesso de demanda também vai fazer com que haja um aumento no estoque programado, planejado pelo empresário. Então, a demanda aumentando, aumenta a produção para atender o consumo e também aumenta o estoque planejado, o valor do estoque planejado como percentual dessa demanda. Então, imagina que esse aumento de produção vai gerar renda na economia. Essa renda, uma parte vai ser gasta para quê? Em consumo, novamente. Então, a demanda tende a crescer, porque essa geração de renda vai voltar para a aquisição de mais bens de consumo, mais bens de investimento, né? Mais gastos do governo, porque a gente vai ver quando o governo entra na economia, tem a tributação, que é um percentual, né, sobre a renda da economia. Então, isso vai gerar um aumento na demanda, né? Que esse aumento da demanda vai gerar redução de estoques. Então, enquanto houver ociosidade na economia, né, esse gasto a mais que o governo fez, esse investimento a mais, vai gerando efeitos multiplicadores. E isso a gente vai ver daqui a pouco no exemplo matemático, quando a gente trabalhar com o modelo matemático. Ok, pessoal? Então, essa era a ideia. A perspectiva de Keynes para sair da crise era gerar mais emprego através de gastos públicos ou investimentos públicos, que estimulava a demanda da economia. Ok, pessoal? Beleza? Exatamente, Eduardo. Política que o governo está adotando agora, nessa situação de estagnação total da economia, ele está tentando jogar dinheiro na economia, objetivando, em primeiro lugar, atender as necessidades da população de baixa renda, desassistida, mas ele vai gerar um incremento, um efeito multiplicador na economia, né? Porque eles vão gastar com consumo. Então as empresas vão vender os seus estoques. É claro que isso vai demorar muito, porque os estoques estão muito elevados, né? O estoque planejado não foi consumido, né? Entendeu? E a perspectiva de Keynes é que esse estoque planejado, né, ele é mais consumido do que estava planejado. Né? E daí essa demanda a mais também gera um aumento na produção para estoque, um aumento na produção para atender o consumo, um aumento na produção para atender o estoque que foi consumido mais do que planejado, quando aumenta a demanda. Tá? Então, nessa perspectiva aí, nós estamos justamente nesse momento, o governo estimulando o crescimento da economia. Né? Beleza, Eduardo. Estão acompanhando, né, pessoal? O que é modelo keynesiano? Daqui a pouco a gente vai entrar num cálculo matemático e vocês vão entender bem esse efeito multiplicador. Beleza, Ari? Regina, bacana. A curva de oferta, a curva de oferta agregada, é uma coisa que a teoria keynesiana, ela se iguala à teoria clássica, certo? É com relação à oferta. A oferta no curto prazo, né, ela é fixa, porque ela depende, né, a determinação da oferta no curto prazo, ela depende de quê? Do estoque de capital, do estoque de mão de obra e da tecnologia, certo? Uma coisa é que os clássicos admitiam que a oferta estava sempre aqui, no pleno emprego. Keynes não. Keynes diz que a economia ela pode estar em equilíbrio aqui, em Y0, né? Longe do pleno emprego. O pleno emprego é aqui, onde não há mais condição de aumentar a produção. Né? Se a demanda crescer, vai haver aumento de preços na economia. Ok, pessoal? Então, a oferta do curto prazo keynesiana, ela é fixa, certo? É igual a essa curva que está aqui. Só que a oferta não é bem, na prática, igual a essa curva aqui. Eu vou usar aqui da minha... Estou aprendendo a escrever agora, também como criança, né? Eu diria assim,
essa oferta, meu Deus, isso, essa oferta é mais ou menos assim, ela é aqui assim, mas bem aqui assim ela tem um buchinho aqui, certo, pessoal? Ela é assim, na prática ela é assim. Só começa a subir a partir de um certo ponto, tá? Por quê? Porque há uma faixa também onde a demanda vai crescer, certo? E os preços vão crescer, a produção cresce, mas os preços também crescem, certo? Então essa função ela é assim, tem aqui uma barriguinha aqui, depois ela sobe aqui, né? Direto aqui lá e fica aqui sempre constante, que é o pleno emprego, que é a renda de pleno emprego que vai ficar bem aqui, certo? Então na prática, a economia está em pleno emprego aqui, mas ela pode estar em equilíbrio em vários desses pontos que a gente vai ver daqui na frente. O importante é que a gente conheça agora a curva de oferta agregada da economia keynesiana. A quantidade de bens civis que os produtores estão dispostos a colocar no mercado. A oferta agregada é igual ao produto real da economia, certo? É igual aí. Tá certo, pessoal? Então a curva ela é mais ou menos aí, isso aí. Quer dizer, a função de produção keynesiana ela é a mesma função de produção da teoria clássica. Só que os clássicos achavam que a renda estaria sempre aqui. Keynes não, pode haver equilíbrio aqui em Y0, Y1, em qualquer parte dessa curva. Equilíbrio com desemprego. Então, aqui está, aqui, a oferta agregada potencial trata-se da produção máxima da economia, quando os fatores de produção estão plenamente empregados. Isso que eu acabei de dizer. E a oferta agregada efetiva é a produção que está sendo efetivamente colocada no mercado, que pode ocorrer sem que os fatores de produção estejam plenamente empregados. Eu acabei de falar. Isso aqui pode ser a oferta, né, a oferta que ele está chamando aqui de efetiva da economia. Pode ser essa, desde que a demanda esteja bem aqui. Né? Se a demanda estiver bem aqui, essa será a oferta efetiva da economia. Quer dizer, a economia pode estar em equilíbrio bem aqui, né, fora do pleno emprego. Tá? Então, a oferta potencial keynesiana é a oferta de pleno emprego, mas a oferta agregada efetiva é aquela que iguala, né, a demanda com a oferta. Aqui, ó. Então, ele diz, ó, o que pode ocorrer sem que os fatores de produção estejam plenamente empregados. Esses dois conceitos serão iguais quando os fatores estiverem plenamente empregados. É óbvio, a oferta agregada efetiva é igual ao potencial quando estiver no pleno emprego. Muito bem. Supondo uma demanda agregada, três situações são possíveis. Na verdade, eu já expliquei para vocês. Havendo desemprego de recursos em todos os setores econômicos, a produção aumenta e os preços permanecem constantes. A gente vai ver lá mais na frente, mas é aqui, ó. Se existe ociosidade dos fatores, a produção aumenta e o preço permanece aqui constante. Constante, preço constante. Estou aprendendo a escrever agora como criança, né? Que é preço constante. Então a demanda vai aumentando, e os preços não aumentam e a produção vai aumentando. Então, Y0, Y1, até chegar aqui a renda de pleno emprego. Pleno emprego. Tá? Então, uma situação possível é essa: é que a demanda vai crescendo e a produção vai crescendo, né? E os preços vão permanecendo constantes. Aquilo que eu expliquei, né? A demanda cresce por um fator de incremento, ou seja, pode ser os gastos do governo, pode ser investimento, queda nos tributos, que levam a um aumento na renda disponível, que sobra mais dinheiro para as pessoas gastarem, aumenta o consumo. Então, isso pode haver crescimento da economia, né? Vários pontos aqui de equilíbrio ao longo do tempo, sem aumento de preço. Uma outra posição é que, havendo desemprego de recursos em alguns setores econômicos, e pleno emprego em outros, a produção aumenta e os preços também aumentam. Pode acontecer, que acontece na prática, no dia a dia, justamente o que eu estou colocando aqui, essa curva que tem essa barriguinha aqui, ó. Aqui vocês estão vendo que a produção está aumentando. Aqui era Y1, passou para Y2, depois para Y3. Mas acontece que nesse estágio aqui da curva, os preços também estão aumentando. Né? Os preços também estão aumentando. De P1, P2. Então, os preços estão crescendo. Ou seja, Keynes admite isso, né? Que pode haver crescimento econômico, equilíbrio com aumento de preços.
né, com aumento de preço. Né? Quer dizer, isso não era aceito na teoria clássica. O aumento de preços não afetava a produção da economia, que sempre era YE. Certo, pessoal? Então, essas são as três posições. E a outra posição é aumentar os preços sem aumentar a produção física, pois os recursos estão plenamente empregados. Esse é o problema da economia, né? Que pode gerar uma hiperinflação. A demanda aumenta, mas a economia está em pleno emprego e não há mais aumento na produção, e sim só aumento de preços. Aqui tem uma inflação, mas o Banco Central ele está sempre monitorando essa faixa aqui da curva, né? Essa faixa para que não possa disparar os preços da economia. Então, ele está sempre estimulando a economia se tem ociosidade, estimulando, né? E aqui segurando a demanda, se, claro que a gente não está observando aqui o crescimento da oferta, mas essa oferta também pode crescer, ela pode crescer e cresce, né? Anualmente há um crescimento na oferta, uma variação na curva, que Keynes aqui não admite, no modelo deles, que não há como a oferta aumentar no curto prazo, mas nós estamos vivendo o curto prazo e o longo prazo, né? Porque a economia cresce, a produção cresce, a tecnologia melhora, né? Os fatores, o estoque de fatores crescem. Então, o Banco Central fica monitorando os preços e a produção da economia, a ociosidade da economia. Esse é que o Copom faz quando vai determinar as políticas monetárias, para conter a demanda ou estimular a demanda se há ociosidade na economia. Perfeito, pessoal? Entendendo aí? Nós já estamos trabalhando com a teoria keynesiana, focando na demanda da economia. Esse é o modelo keynesiano, essa é a prática da macroeconomia, com base no modelo keynesiano. Beleza? Ari, Eduardo, Virgínia, Matheus, bacana, né? Então, estamos começando a entender bem a teoria keynesiana e comparando com a teoria clássica. Bom, falamos sobre a oferta agregada potencial, falamos sobre a oferta agregada efetiva e aí as posições que podem acontecer dentro do modelo keynesiano, né? E equilíbrio com o desemprego do recurso produtivo foi o que a gente acabou de falar também, né? O modelo supõe que a economia pode estar em equilíbrio mesmo com o recurso produtivo desempregado, ou seja, mesmo sem estar produzindo na sua máxima capacidade produtiva. Isso pode ocorrer porque a demanda pode estar completamente atendida, mesmo a economia produzindo com capacidade ociosa, que são esses pontos que a gente mostrou aqui, né? Esses pontos aqui são pontos de equilíbrio, vários pontos de equilíbrio, e não estamos no pleno emprego. Essa é a ideia keynesiana. Olha a diferença, hein? Keynes admitia equilíbrio econômico com desemprego dos recursos produtivos. Desemprego aqui é desemprego involuntário. Porque na teoria clássica tem o desemprego voluntário. As pessoas não vão trabalhar porque não aceitam aquele salário real. Preferem o lazer. Isso é na teoria clássica. Na teoria clássica não tem desemprego involuntário, ou seja, que a pessoa não está empregada porque não tem emprego. Se quiser trabalhar, ao salário que está determinado pelo mercado, tem emprego. Certo, pessoal? Então, a teoria keynesiana já admite equilíbrio econômico com desemprego involuntário. Quer dizer, a pessoa não quer ficar desempregada, é porque não tem emprego. Tá? Isso é uma diferença entre a teoria clássica e a teoria keynesiana. Importante a gente entender isso, né? Quando a gente manipulou os modelos, a gente já entendeu, mas que a gente grave isso, né? Que é uma diferença entre a teoria clássica e a teoria keynesiana. Então, aqui repetindo, né? Uma das consequências da economia operar em desemprego é o nível geral de preços constante. Não há aumento no. O Eduardo saiu? Vamos lá. Então, uma das consequências da economia, uma das situações da economia, na verdade, é operar em desemprego e com os preços da economia sem crescer, né? Porque existe recurso desempregado. Uma expansão no nível da demanda agregada não irá gerar aumento de preço. É naquela situação de desemprego dos recursos produtivos, quando há ociosidade, né? Então, aqui é só uma conclusão daquilo que a gente viu no gráfico.
No curto prazo, admite-se que a teoria keynesiana que os fatores de produção são fixos, daí não a oferta ser constante, né? Quer dizer, o estoque de fatores, mão de obra, capital e tecnologia não se altera no curto prazo, né? Apenas modifica-se o grau de utilização desse estoque. Ele pode estar sendo utilizado no pleno emprego ou abaixo do pleno emprego, né? Aí dá um exemplo aqui, porque, por exemplo, pode existir um estoque de 50 milhões de trabalhadores, mas 10% não estão empregados. Então, o objetivo fundamental da política é o quê? É a criação de emprego para esses 10%. Né? Então, esse é o trabalho da gestão da economia dentro do modelo keynesiano. É estimular a demanda, né, para que possa as empresas gerarem emprego, né, por meio da redução dos estoques e aumento de produção. Bom, e aí nós concluímos que a curva de oferta agregada ela é fixa. Né? A oferta agregada é o valor dos bens e serviços colocados à disposição da coletividade, é o próprio produto real, é o PIB da economia. E a oferta agregada varia em função dos fatores de produção, como a gente acabou de falar, que é, mais uma vez repetindo, aquela igualdade entre a teoria clássica e a teoria keynesiana. Né? Que a função de produção ela é dependente do trabalho, do capital, dos recursos naturais e da tecnologia. E só muda se isso mudar. Isso, no curto prazo, não é a modificação, mas sim no longo prazo. Então, o modelo keynesiano é de curto prazo, que não admite essas mudanças no curto prazo. Então, está aqui a oferta, que a gente já falou, né? E aqui é só uma repetição daquele gráfico de lá. Então, aqui é o ponto de diferenciação entre o modelo clássico e o modelo keynesiano, né? Que no curto prazo, apenas a demanda provoca variações no nível de equilíbrio de renda nacional. Quer dizer, não há mudança na produção decorrente de mudança na oferta no curto prazo. Trabalha-se com tecnologia, mão de obra, capital fixo. Então, esse estudo que está sendo feito pela teoria keynesiana é um estudo de curto prazo. Tá? Então, esse princípio é o da demanda efetiva. Como sabemos, no curto prazo, a oferta agregada é fixa, ela não se altera, porque os recursos são limitados, são constantes. Assim, no curto prazo, qualquer alteração do emprego ou produto será gerado por variação na demanda agregada. Esse princípio contradiz a lei de Say. Exatamente. Se a teoria keynesiana ela tem seus problemas no longo prazo, a teoria clássica ela é mais aceita no longo prazo e a teoria keynesiana é mais aceita no curto prazo. É uma teoria mais de curto prazo, como está se colocando aqui no modelo simplificado. E aqui é aquele estudo que a gente fez. Não é? A demanda variando, rendas de equilíbrio abaixo do pleno emprego, e aqui a demanda efetiva, né? E a renda de equilíbrio igual à renda de pleno emprego. Né? Isso aí também é uma conclusão que a gente já tirou. Agora, pessoal, é que a partir daqui é que a gente vai trabalhar com os modelos macroeconômicos, modelos matemáticos, para que a gente possa, vamos dizer assim, provar isso que a gente está falando aqui, que se há um aumento nos gastos do governo, como o Keynes propunha, isso vai trazer um efeito multiplicador na produção da economia. Se o governo gasta 200, esses 200 vai se multiplicar, vai gerar 300, 400, 500 de renda. Né? Por esse processo que a gente colocou aí, esse processo lógico que a gente colocou desde o começo. Tá? Então a gente vai começar analisando assim, uma economia fechada e sem governo e ver o efeito do investimento, né, dentro da produção da economia, da atividade econômica, certo, pessoal? Então, a gente vai começar vendo as variáveis, a função consumo, poupança, o investimento, os impostos, gastos do governo, exportações e importações. Vamos começar com a economia fechada e sem governo, aplicar o modelo keynesiano para a economia fechada e sem governo, ou seja, só temos empresas e consumidores, famílias. Depois vamos colocar o governo na economia e depois o setor externo, para que a gente possa completar o modelo simplificado, certo? Vamos lá. Vamos primeiro falar sobre a função consumo. Mas antes eu vou dar uma paradinha aqui para que vocês se manifestem, se assim desejarem. E aí? Alguma pergunta?
Ou tudo ok? Podemos continuar. Certinho, né? Virgínia, Matheus. Por enquanto, tudo ok. Beleza. Bacana. Então, agora a gente vai entrar, pessoal, nos conceitos dos modelos macroeconômicos. Né? Vamos falar sobre alguns conceitos e fazer algumas aplicações com o modelo, certo? Voltemos aqui. Em primeiro lugar, vamos falar sobre a função consumo keynesiana. O consumo, dentro da concepção de Keynes, é função da renda da economia. Modelo simples, tá certo? Concebe o consumo como função da renda. A gente sabe que modelos mais complexos, modelo keynesiano mais completo, mais complexo, né? A taxa de juros também afeta o consumo, a taxa de juros afeta o investimento, mas no modelo simples, nós vamos fazer que o consumo é afetado pela renda. Ou seja, quanto maior a renda, maior o consumo. Ok, pessoal? E essa função consumo, a gente vai, para fim de modelo, nós vamos fazer uma função consumo linear, onde há o item A, que é o consumo autônomo, que independe da renda, é aquele consumo, pessoal, que assim, as pessoas têm que consumir alguma coisa, quer seja de doação, né? Quer seja de poupança, quer seja de empréstimo. Então, as pessoas, a economia, ela consome alguma coisa mesmo sem gerar renda em um determinado ano. Isso é o chamado consumo autônomo, né? E mais uma parte do consumo é relacionado com a renda. Um percentual da renda é gasto em consumo. E esse percentual da renda é conhecido aqui como esse B, que daqui a pouco a gente vai ver que é a propensão marginal a consumir, que é o primeiro conceito keynesiano aqui. Né? Segundo a lei psicológica fundamental de Keynes, a propensão marginal a consumir é positiva e inferior a 1. Tá? Propensão marginal a consumir é o acréscimo do consumo dado um acréscimo na renda nacional. Não sei se você conhece esse conceito, mas vamos mostrar aqui matematicamente. Então, aqui no ano 1, a renda da economia, só para que a gente possa entender o conceito de propensão marginal a consumir. No ano 1, a renda da economia é 1.000 e o consumo foi 700. No ano 2, a renda passou para 1.200 e o consumo foi 800. Observe, então, que desse acréscimo da renda de 100, aliás, de 200, né, que era 1.000, passou para 1.200, 100 foi para consumo. Porque a renda aumentou de 1.000 para 1.200. Qual foi o acréscimo na renda? 200. O consumo aumentou de 700 para 800. Qual foi o aumento no consumo? 100. Então, a propensão marginal a consumir é justamente esse percentual do acréscimo na renda que é levado para consumo. Então, o consumo inicial, final, que era 800, menos o consumo inicial, que é 700, dividido pela renda final, menos a renda inicial. 100 sobre 200 dá 0,5. A propensão marginal a consumir aqui é 0,5. No nosso modelo eu fiz constante. Aí aumentou aqui de 1.200 para 1.500 e o consumo aumentou de 300. Aliás, a renda aumentou de 300 e o consumo aumentou de 150. Metade. Claro que aqui eu fiz de propósito, mas aqui ela poderia ter aumentado. É claro que ela não é sempre constante, mas tem uma variação média constante. Ela não muda muito. Isso foi que Keynes concluiu, né, nos seus estudos, é que a variável consumo ela não é muito, vamos dizer assim, manipulada pelo gestor da economia, porque a propensão marginal a consumir ela tende a ficar mais ou menos constante, ou seja, a variação do consumo ela é constante, ela é sempre constante, ela não muda muito com o tempo. Né? Então, isso foi uma, uma constatação de Keynes para dizer que, na verdade, se quer se estimular a economia, o caminho é pelo governo, é pelo gasto do governo. Não é por estimular consumo que você vai estimular a economia, e sim
efeito multiplicador dos gastos do governo na economia, né? Porque essa propensão marginal a consumir, ela tende a ficar constante. Mas se você aumenta a renda da economia, aumenta os gastos em consumo, porque esse gasto é um percentual da renda. Estão entendendo, pessoal? Então, não é aumentando o consumo, mas aumentando a renda para que haja um aumento no consumo. Tá? Então, a variável consumo ela não é muito buscada pelo Keynes. Keynes acha que deve se estimular, é o governo que deve entrar na economia para poder fazer os seus gastos. Então, a propensão marginal a consumir é justamente essa variação, a parte da variação da renda que é levada para consumo. Da mesma forma, nós temos aqui, para a gente ganhar tempo, a propensão marginal a poupar. Quanto é que seria a propensão marginal a poupar? Ora, se desse aumento aqui de 100, de 200, 100 foi para consumo, 100 vai para poupança, porque a renda é igual a consumo mais poupança. Obviamente, né, 0,5 vai ser também a propensão marginal a poupar. 0,5. 0,5. Espero que vocês estejam aí acompanhando, né? Que é o complemento. Então, 0,5 é a propensão marginal a poupar, e aqui também 0,5. Ou seja, quando a gente pegar a propensão marginal a consumir e somarmos mais a propensão marginal a poupar, que a gente chama aqui de S, essa soma vai ser igual a 1. A 1, tá? Por quê? Porque a poupança se complementa com o consumo. Da renda, uma parte é consumida, outra parte é poupada. Então, propensão marginal a consumir mais propensão marginal a poupar é igual a 1. E aí, pessoal, acompanhando aí? Propensão marginal a consumir, entenderam o conceito? Propensão marginal a poupar, beleza? Se tem alguma dúvida, vamos ver, a Virgínia que chegou primeiro. Está acompanhando, Virgínia? Ok? Ok, Oscar? Bacana, né? Então, já entendemos os conceitos de propensão marginal a consumir e propensão marginal a poupar. Vamos para frente. Então, se a função consumo é dada por A mais B de Y, a função poupança é dada por quê? Menos A mais 1 menos B de Y. Por quê? Porque a propensão marginal a poupar é o complemento da propensão marginal a consumir, conforme a gente viu aqui no nosso esquemazinho, né? Se essa propensão marginal a consumir fosse 0,6, quanto é que seria a propensão marginal a poupar? 1 menos 0,6, que dá igual a 0,4. 0,4. Por quê? Porque a propensão marginal a consumir, né, ela é o complemento da propensão marginal a poupar. Ok, pessoal? Então, essa igualdade que a gente está colocando aqui, ela é válida. A poupança, ora, se há um consumo sem haver renda zero, então, nesse ponto, a poupança é negativa desse valor. Se o consumo for igual a 40, então temos uma poupança negativa aqui de 40, menos 40. Esse dinheiro vem de algum canto, né? Então a poupança foi negativa. Então a função poupança é o complemento da função consumo. Tá? Então menos A mais 1 menos B vezes Y. Onde 1 menos B é o que a gente acabou de falar ali, a propensão marginal a poupar. Acréscimo na poupança agregada, dado um acréscimo na renda nacional. Daí, propensão marginal a consumir mais a poupar é igual a 1, conforme a gente mostrou lá no nosso exemplo numérico. Ok? É aquilo que eu estava falando para vocês. Keynes, né, ele acreditava que o consumo, a propensão marginal a consumir, guardava uma estabilidade. Eu até vou fazer uma pergunta a vocês. Quem é que tem uma propensão marginal a consumir maior? Um país que é rico ou um país pobre? A propensão marginal a consumir do Brasil é maior do que a propensão marginal a consumir no Japão? Quem me responde essa pergunta?
Quem me responde a pergunta? Propensão marginal a consumir do Brasil é maior ou menor do que a do Japão? A gente está respondendo lá, é porque tem que descer a barrinha do chat. Pronto, acho que ela Ah, atualizou. valeu, obrigado. Nada. Valeu. No consumo, então, no caso da comparação do Brasil, a propensão marginal a consumir é maior, né? Que nós somos um país pobre. Então, o acréscimo da renda de um país pobre, a maior parte dele é levado para consumo, né, do que para poupança. Então, a propensão marginal a consumir, ela é maior. Agora, o que a gente está dizendo é que essa propensão marginal a consumir, ela demora a se modificar. Se ela é 0,75, no caso do Brasil, 0,70 e tantos, ela se permanece por um bocado de tempo, até esse país passar por uma fase de desenvolvimento, né, onde as pessoas ficarem atendidas em termos de consumo e aí começarem a poupar. Né? Então, isso que o Key está dizendo. Se quer mexer na economia, não mexe no consumo, porque o consumo é mais ou menos fixo. Né? Ele é um percentual da renda. Né? A instabilidade da demanda que provoca flutuações econômicas não decorre do consumo. Quer dizer, o consumo é mais ou menos fixo. Então, a instabilidade decorre do investimento. Isso é o pensamento keynesiano. Estão acompanhando, né? Quer dizer, a instabilidade da demanda, a instabilidade da economia, ela não decorre do consumo. O consumo é mais ou menos imutável, fixo. Mas sim do investimento. Por quê? Porque a função do investimento ele é afetado por cenários econômicos. Quer dizer, na hora de fazer o investimento, o empresário ele está olhando o futuro. Né? E daqui, ó, a função de investimento, bens que visam aumentar a produção lá no futuro. É também conhecido como formação bruta de capital fixo. É o conceito de investimento. E pode ser entendido de duas maneiras na macroeconomia. Investimento do lado da demanda agregada, que é a compra de máquinas e equipamentos, e investimento no lado da oferta agregada, quando ocorre aumento na capacidade produtiva após a maturação desse investimento, após a compra dessas máquinas e equipamentos. O que acontece é o seguinte, que o investimento no curto prazo afeta só a demanda. Beleza. Mas esse investimento no curto prazo que afeta a demanda, né, ele é um investimento que depende não só né, da renda nacional, mas ele depende do fluxo de caixa que esse investimento vai gerar para o empresário. Valor presente, né? Quando ele está comprando, está fazendo um investimento, ele está dizendo: esse investimento vai me dar uma receita no futuro e uma despesa no futuro. Receita menos despesa vai me dar uma rentabilidade. Essa rentabilidade que eu vou ter é maior do que se eu pegasse o meu dinheiro e aplicasse no mercado financeiro. Se for maior, eu faço um investimento. Mas veja que ele está fazendo um, um estudo, né, de cenário futuro. E qualquer coisa que possa afetar esse cenário, ele muda a sua ideia sobre o investimento que vai fazer. Então, na verdade, o investimento também não é uma variável, vamos dizer assim, que seja utilizada, segundo Keynes, para fazer com que a economia se desenvolva no curto prazo. Né? Por quê? Porque o empresário ele sempre está colocando fazendo essa comparação, né? Se a taxa de desconto, como eu coloquei aqui, ele está olhando esse conceito keynesiano da eficiência marginal do capital. Se a taxa de desconto, que é igual ao fluxo de receita esperada ao custo do investimento, quer dizer, ele tem uma receita que espera do investimento e um custo. Se essa taxa que iguala a receita e o custo for maior do que a taxa de juros, o empresário realiza o investimento. Né? Quer dizer, se esse ganho que ele vai ter com o projeto, né, for maior do que ele ganharia aplicando o dinheiro no mercado financeiro, ele aplica o investimento. Se for menor, ele não faz o investimento. Então, veja que essa projeção ela pode mudar. Nesse momento agora, por exemplo, do coronavírus, ninguém quer investir. Né? Ninguém quer investir. Por quê? Porque, com toda certeza, esse fluxo de caixa futuro a valor presente que os empresários estão planejando, né, ele é muito menor do que o que ele poderia ganhar aplicando no mercado financeiro ou não aplicando. Aí, na verdade, eles têm medo de perder. Então, veja como o investimento é instável, porque esse cálculo da eficiência marginal do capital é instável, porque depende de expectativa dos empresários. Então, tudo isso, pessoal, leva a Keynes a concluir que a ação do governo na economia
é de fundamental importância para fazer com que haja um efeito multiplicador na produção da economia. Tá? Por isso que Keynes enfatiza, né? Consumo, ele é mais ou menos estável. Investimento é instável, que depende de expectativa dos empresários. Então, o governo tem que entrar fazendo gastos, entrar gerando demanda, se quer fazer com que a economia cresça. E aí que a gente vai entrar com nossos modelos matemáticos, certo, pessoal? Antes disso, ali, no caso da comparação entre o Brasil com no caso do Japão, ele gasta, poupa mais porque é um país rico, né? A propensão marginal a poupar do Japão é maior porque o país rico já está atendido no seu consumo básico, não é isso? Aí eu pergunto a vocês, alguma dúvida aí? Podemos só fazer aqui um exercíciozinho para a gente terminar a aula? Tudo certo ali? Eduardo, podemos aqui fazer um exercíciozinho para a gente mostrar matematicamente isso que a gente falou, não é? Vamos só concluir com esse exercício. Vamos lá. Beleza. Então, como eu estava dizendo a vocês, a gente vai agora passar para estudar o modelo keynesiano para uma economia fechada e sem governo, aí depois para uma economia aberta e com governo. Aí depois para a economia com governo, depois aberta e com governo. Então, o equilíbrio da economia se dá onde a oferta agregada é igual à demanda agregada. Né? Nós estamos colocando aqui já na economia um investimento, certo? Um investimento. O investimento, a princípio, né, como ele é dependente das expectativas dos empresários e ele é de acordo com essa eficiência marginal do capital, vamos supor que o investimento da economia seja determinado. Um cenário econômico foi dado e os empresários determinaram quanto deveriam investir, dado esse cenário. Nada, nesse momento, vai desequilibrar a concepção dos empresários com relação ao futuro da economia. Tá? Então, esse investimento ele é um valor fixo. Então, a demanda da economia vai ser igual a consumo, demanda vai ser igual a demanda agregada, é consumo mais investimento. O consumo é dependente da renda. Né? Consumo, ele é igual, vamos voltar aqui, consumo é igual a A mais BY, tá? Vamos aqui o nosso modelo macroeconômico, keynesiano, matemático, né? A gente falou agora só, fizemos um estudo da teoria keynesiana, mas em discussão, discursiva. Agora vamos para a matemática, também usamos um pouco de gráfico, né? Agora vamos ao modelo matemático. Então, a renda, que é o produto, a oferta agregada, vai ser igual à demanda. A demanda é o consumo, A mais BY, mais I0. Então, se eu colocar o Y para o lado de cá, eu quero calcular qual é a renda de pleno emprego dessa economia. Então, levando BY para cá, lado esquerdo, eu tenho Y menos BY é igual a A mais I0. Y menos BY igual a A mais I0. Botando Y em evidência, Y que multiplica 1 menos B é igual a A mais I0. Então, no equilíbrio da economia, né, produção de equilíbrio, Y de equilíbrio é igual a 1 sobre 1 menos B, vou trazer B para cá, né? vai trazer dividindo, que multiplica A mais I0. Então, na verdade, né, a renda da economia, o produto, a oferta da economia, ela vai ser dependente de quê? Da propensão marginal a consumir da economia, mais os gastos que são autônomos, o gasto de consumo autônomo e investimento que é determinado pelos empresários, dado as suas expectativas, dada a sua, que a gente chamou aqui, eficiência marginal do capital. Né? Dada essa eficiência marginal do capital, os empresários determinam a quantidade de investimento que devem ser feitos na economia. Então, a renda ela tem como variável a propensão marginal a consumir e o consumo, que é autônomo, e o investimento, que é autônomo. Essa é uma forma de a gente ver o equilíbrio. Né? A outra forma de ver o equilíbrio é com relação à poupança. No equilíbrio, a poupança tem que ser igual ao investimento.
os vazamentos de renda devem ser iguais às injeções de renda para gerar em equilíbrio. Quer dizer, a poupança tem que voltar para a economia na forma de investimento. Se não voltar, o governo tem que efetuar gastos para poder a economia voltar ao equilíbrio. Né? Então, veja lá, a poupança ela é o complemento do consumo. Então, a poupança é igual à renda da economia menos o consumo. O consumo, dado por essa função, A mais B, Y. Então, a poupança é igual a Y menos o consumo, que é A mais BY. E como o Y é igual a A mais BY, o Y é igual a A mais BY mais I0, estão vendo aqui, ó. S vai ser igual a Y, que é A mais BI mais I0, menos o consumo, menos A, menos com mais dá menos, menos BY. Assim eu vou cortar BY com BY, A com A, eu vou ter o quê? Que no equilíbrio, a poupança vai ser igual a investimento. Ou seja, os vazamentos de renda devem se igualar à injeção para que a economia trabalhe com a renda de pleno emprego. Né? Então, essa é a conclusão do modelo. Vamos matematicamente, para a gente fechar isso aqui. Eu tenho aqui sempre uma planilha anexo, né, que eu sempre gosto de fazer, onde a gente faz os cálculos. Então, vamos calcular o equilíbrio. Então, a condição de equilíbrio é que a oferta agregada, que é o produto da economia, seja igual à demanda agregada, consumo mais investimento. Né? Condição de equilíbrio. Ou então que a poupança seja igual ao investimento. Suponhamos que o consumo, a função consumo, seja dada por 100 mais 0,8y, ou seja, a propensão marginal a consumir é 0,8. 0,8y. Então, substituindo C e Y na condição de equilíbrio, temos o quê? Condição de equilíbrio é que consumo mais investimento seja igual à produção. A renda é igual a 100 mais 0,8y mais 200. Então, aqui eu vou botar a renda para cá, lá de lá, né? E 0,8y. Aí fica y menos 0,8y é igual a 100 mais 200, que é 300. Y, que multiplica 1 menos 0,8 é igual a 300. Y é igual a 300 por 0,2, y é igual a 1.500. Então, aí está a renda de equilíbrio, o cálculo da renda de equilíbrio de pleno emprego da economia keynesiana. Da mesma forma, eu posso fazer com a poupança. No equilíbrio, a gente já viu lá que a poupança é igual a investimento. A poupança é menos 100 mais 0,2y. No caso que o consumo é 100 mais 0,8y, a poupança é menos 100 mais 0,2y. Certo? Que é o complemento, né? Que é 1 menos 0,8 dá 0,2. Então, menos 100 mais 0,2y é igual a 200. Resolvendo essa equação, y é igual a 500, que é a renda de pleno emprego. Então, já colocamos aí a renda de pleno emprego. Aí agora, pessoal, e na próxima aula a gente vai voltar para ver o efeito multiplicador dos investimentos. Né? Quando você aumenta os investimentos de um certo valor, isso é o multiplicador keynesiano. Quando você aumenta, aqui o investimento é 200. Quando você aumenta o investimento de 200, aumenta a demanda em 200, esse aumento aqui no produto de 200, a princípio, só aumentamos 200 no produto, vai gerar um efeito multiplicador. Né? Ao invés da renda crescer 200, ela vai crescer muito mais de 200, pelo multiplicador dos investimentos, que a gente vai ver aqui, ó. Botamos 400, a renda 2.500, depois a gente vai falar sobre isso e vamos encerrar nossa aula por aqui. Mas antes eu quero perguntar a vocês se estão, se estão acompanhando bem, entender aí esses conceitos iniciais de Keynes. Beleza, pessoal? Tudo tranquilo? Deu para entender direitinho aí a teoria keynesiana, o modelo keynesiano, sempre com foco, vocês estão vendo, na demanda, né? Aumentando os investimentos na demanda. Não é isso, pessoal? Bacana? Legal. Vocês de economia, claro que vão ter macro 2, macro 3, né? Vão se aprofundar muito mais no modelo keynesiano. Aqui é modelo keynesiano simples. Por enquanto, vocês não vão sair daí. Eu vou só parar a gravação para poder consumir menos tempo aí do YouTube. E vocês ficam aí que eu quero fotografar o nome de vocês para fazer a chamada, ok? Eu vou só parar a gravação.